Já aqui falou que está ligado à organização dos precários inflexíveis e que, portanto, tem feito da luta contra a precariedade também uma forma de chamar a atenção para a situação destes jornalistas, que é a sua situação, e de mais quantos, tem ideia? Jornalistas, e penso que quando falamos de jornalistas podemos falar de repórteres de imagem, Para já, para mim, lutar contra a precariedade é uma questão de saúde. Se eu não lutasse contra esta situação, acho que já teria no mínimo uma úlcera. Depois, quantos? Não sei dizer quantos. Sei que... Por exemplo, no Sindicato de Jornalistas há 458 jornalistas inscritos. Bem, as pessoas mais novas, não quase estão todos os inscritos. jornalistas mais novos não estão inscritos. Portanto, este número não traduz de modo nenhum uma realidade. Penso que não, está muito longe. Eu, por acaso, estou sindicalizado desde há pouco tempo, mas quase todas as pessoas da minha idade não estão. Infelizmente. Mas, não sabendo dizer quantos são, sei dizer e sei deixar o desafio. Encontrem-me uma rádio, uma televisão, um jornal, uma revista em Portugal que não trabalhe, que não viva também do trabalho precário. Se conhecerem alguma, ficarei muito contente porque eu não conheço. Agora, quantos? Isso não sei. Isso acho que é trabalho para a Autoridade para as Condições de Trabalho fazer essas contas e ir à procura dessas situações. O próprio sindicato lançou um inquérito que aparentemente ainda não está concluído e, portanto, sim, esse ainda não há resultados. Acabou por não ter respostas suficientes. Exato, também foi prolongado o por período. Este problema de grande parte das pessoas que estão afetadas pela precariedade, nem todos são da minha idade ou mais novos, mas muitos, quase todos são, e não estão sindicalizados, por isso também é natural que não respondam a este inquérito. Qual é a situação de um precário? Já sabemos que não tem subsídio de férias, nem subsídio de Natal, nem segurança social. A minha situação é muito privilegiada. Não pago casa, por isso era nesse sentido que eu estava a dizer que tenho apoio. A situação laboral. Por exemplo, quando se faz uma peça, quanto é que vale uma peça em jornalismo? Sim, também a minha situação laboral é muito privilegiada porque já trabalho há 5 anos nisto e faço exatamente aquilo de que gosto. E tenho conseguido fazer aquilo de que gosto. Mas o mais comum é o trabalho de partir de encomendas dos editores. Os editores muitas vezes acabam por se tornar amigos dos precários, por isso não há aqui uma situação de conflito, normalmente entre os jornalistas precários e as pessoas que lidam diretamente com eles. O conflito é mais com pessoas invisíveis que estão na administração dos jornais, das rádios, das televisões. Depois, os trabalhos... Por vezes há pessoas que recebem salários ilegais com um valor fixo por mês, mas o mais normal é os trabalhos serem pagos à peça. Há uma tabela? Às vezes há uma tabela, em alguns sítios há uma tabela, mas a tabela, quando há, não é respeitada, normalmente é paga ao olhómetro. E o que acontece muitas vezes é que se um jornalista precário trabalhar muito em determinado mês, ou se por acaso os trabalhos que fez são publicados em determinado mês, quase todos, recebe menos por cada trabalho. Por isso há assim um plafond imaginário para cada trabalhador precário, depois é atribuído mais ou menos todos os meses em função do trabalho, mas não há nenhuma questão de justiça direta ou de paraíso do liberalismo, de se eu trabalhar mais recebo mais e consigo até viver melhor do que quem está no quadro. Mas há uma coisa que o João estava a dizer, tem sorte porque consegue fazer mais ou menos aquilo de que gosta. Sim, no meu caso. A precariedade também permite, por um lado, alguma liberdade para se fazer aquilo de que se gosta. Ou seja, quando se está integrado numa redação... Não. Eu conheço muitos jornalistas que estão nos quadros de redações e que fazem aquilo de que gostam. Não é o caso da generalidade, talvez, mas não tem a ver com a precariedade ou com estar no quadro. Eu, no início do meu trabalho como jornalista, mesmo no início... Tive o privilégio de ter mais tempo, porque também não vivia do meu trabalho, vivia em casa da minha mãe, pronto. Gastava muito tempo em cada reportagem e recebia o mesmo dinheiro como se tivesse sido mais rápido. E nesse sentido fui um privilegiado porque consegui fazer trabalhos que normalmente as pessoas não conseguem fazer estando no quadro, mas eu é que estava a pagar do meu bolso, no fundo. Porque o tempo não lhes permite, não é? Eu é que estava a financiar, ou a minha família é que me estava a financiar, era como se fosse um subsídio ao jornal onde eu trabalhava. Eu consegui fazer aqueles trabalhos que demoravam muito tempo e que exigiam andar pelo país. Nesse sentido, fui um privilegiado, mas fui eu que paguei esse privilégio. Mesmo andar pelo país? Não, andar pelo país não, mas no sentido de poder estar um mês ou dois... têm as despesas pagas? Depende do sítio. Depende. Em algumas publicações, em algumas empresas, paga-se um X pela peça e depois daí se retira
o que se gastou em telefonemas, deslocações, refeições, etc., quando é caso disso, noutros sítios, e tem sido assim em todas as redações onde trabalhei, as despesas são pagas à parte. A Joana tinha